Olá pessoal, tudo tranquilos aí? Firmes e fortes? Nosso quarto bloco, descansaram um pouquinho, relaxaram? Pessoal, põe na telinha aí. Queria pedir desculpa a vocês. Essa 11ª questão aqui, ela tá faltando uma quantidade. Vou pesquisar ela direitinho, ver se acho que é a fração aí que não apareceu. E aí teve esse errinho aí, depois eu comento essa questão. Quem tentou fazer observou isso. Em certo depósito há 20 caixas de papelão. Cada caixa de papelão contém 20 pacotes de balas, sendo 35% dos pacotes com balas de menta e o restante dos pacotes com balas de sabores sortidos. Cada pacote de bala sortido sendo, e aqui está o problema, quantas balas de canela. Aí faltou aí o número ou eu acredito que seja a fração, porque geralmente quando a gente traz figura tem esse probleminha aí, a figura às vezes não vem. E aí peço desculpa aí pelo erro que até acontece nas próprias bancas examinadoras, no próprio concurso. Então essa 11ª aí anulada. Vem comigo. Então nós vimos os primeiros conjuntos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. E agora vamos a um conjunto muito importante na nossa caminhada. Põe na telinha. Conjunto dos números racionais. Conjunto Q. Então, qual é a característica, vem comigo, para um número ser classificado como sendo racional? Então, o número racional é um número que ele pode ser expresso na forma de fração. Então, é todo número que pode ser representado na forma de fração. Então, nós temos duas situações, a forma direta e a forma indireta da história. Então, esse é o grande detalhe da situação. Ok? Então, são todos os números que podem ser expressos, ou seja, representados na forma de fração. Aí nós temos duas situações. A forma direta, que você bate o olho e já sabe que é uma fração, põe na telinha. Então, exemplos aqui, forma direta. 2/3, 4/5, 7/8. E assim vai na história. Colocar aqui para vocês, ó, 7, gente, é a mesma coisa que 7 sobre 1. Então, por isso eu posso colocar aqui também um 7, tá certo? 8, e assim vai. Só que a gente não escreve 7 sobre 1, nós escrevemos o 7, né? Só quando interessa em alguma situação peculiar. Beleza? Aí agora, dá aquela paradinha especial, nós temos a forma indireta na história. Nesse caso da forma indireta, nós temos a primeira situação, caso 1. Números decimais. Os números decimais, você pode representar ele na forma fracionária. Então, por exemplo, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. 3,23. Nós temos dois números pós-vírgula. Então, 323 sobre 100. Então, a dica é essa. É só você contar. Quantos números eu tenho pós-vírgula? 2. Então, 2 zerinhos embaixo. Então, 45,703. Eu tenho 3 números após a vírgula. Então, eu escrevo o número sem vírgula. E embaixo, eu divido por 1000. Então, para cada número pós-vírgula, eu coloco um zerinho aqui embaixo. Então, olha só. Um número, um zero. Dois números, 2 zeros. 3 números, 3 zeros na história. Então esse é o resultadozinho da situação. Beleza aí? Tranquilos? Então dá aquela paradinha.
Aí agora vamos ao caso especial, o caso 2. No caso 2, nós temos as dízimas periódicas. Aí você tem as dízimas simples, que é a primeira situação da história. Então, por exemplo, 0,555 5 sobre 9. Então, para cada algarismo repetido, e aí vai a dica, para cada algarismo repetido, você coloca um 9. Então, por exemplo, 0,13, 13, 13. É a mesma coisa que 13 sobre 99. Então, 0,425, 425, 425 e assim vai. Então é a mesma coisa que 425 sobre 999. Então, a dízima periódica simples, nós só temos elementos que se repetem. E aí não esqueça desse detalhe. Para cada algarismo repetido, nós colocamos um 9 embaixo. Então dá aquela paradinha especial aí na situação. Né? Copia. Aí, olha só, gente. Nós temos o caso da dízima composta. Deixa eu só botar aqui antes de tudo. Vou aproveitar aqui e botar um OBS logo. Das dízimas simples. Depois vamos para a composta. Uma grande pegadinha de prova é essa de cá. A dízima 0,999, fiquem atentos a isso. Quem é o número que está se repetindo? É o 9. Para cada algarismo repetido, um 9. E isso é correto. A dízima 0,999 é igual a 1. Então, por que eu estou chamando a atenção de vocês sobre isso? Vem comigo. Como é que ele pode armar isso em prova? O número 0,999, uma dízima, é um número natural? Verdadeiro. O número 99999 é um número inteiro? Verdadeiro. Porque você pode imaginar assim, é uma dízima. Sendo uma dízima, não pode ser natural, não pode ser inteiro. Não. Esse é um caso especial. O número 0,999 é igual a 1. Como, por exemplo, o número 99,9999 é uma dízima, é igual a 100. Tá certo? Então vocês têm que ficar atentos a essa pegadinha na história. Põe na telinha. E outro detalhe importante é esse de cá. Por exemplo, 0,666. Isso é igual a 6 sobre 9. Só que esses números aqui você pode simplificar. Simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo. Então, essa fração de cá, por favor, anotem, é a chamada fração geratriz. É a fração que gerou a dízima. Então, se ele pedir a fração geratriz, 6 nonos. Essa de cá é a fração irredutível. Tá certo? Fração irredutível. Você não pode mais simplificar na história. Você chegou a um ponto que você não consegue mais simplificar. Então nós chamamos isso de fração irredutível. E essa de cá, geratriz. Beleza? Tranquilos aí na história? Então dá aquela paradinha. E aí vamos agora à nossa dízima composta. No caso da composta, você tem que decorar essa fórmula aqui. O número menos PNP
9 para cada PP e 0 para cada PNP. Calma, não se assusta com siglas, por favor. PP é a parte periódica. PNP, parte não periódica da história. Então, PP é a parte que se repete. PNP é a parte que não se repete na história. Então, dá aquela paradinha especial, copia essa fórmula que ela vai ser muito importante nessa caminhada. Ok? Beleza? Olha só. Primeira coisa importante, quem é que está se repetindo? Apenas o algarismo 4. Ele que está se repetindo. Então nós paramos a nossa situação no primeiro 4 da história. Então o número formado será o 34. Então esse que é o número que eu comentei com vocês. A fórmula diz, ó, menos o PNP, a parte não periódica, a parte que não está se repetindo, é o número 3. Para cada algarismo repetido, um 0. Então nós temos uma parte periódica. Então por isso que eu vou colocar um 9 embaixo. E nós temos uma parte não periódica. Por isso que eu vou colocar um 0. E aí a nossa fração geratriz será 31 sobre 90. Então, vamos por partes. Quem está se repetindo? O 4. Então, nós paramos no primeiro 4, o número formado, 34. Menos a parte que não se repete. Quem é que não está se repetindo? O 3. Então, menos 3. Para cada algarismo repetido, um 9. Para cada algarismo que não se repetir, um 0. Então nós temos aí 31 sobre 90. Então dá aquela paradinha especial. Vou apagar aqui, gente. Agora imagine que eu tenho um número 15, 23, 23, 23. 23. Quem é que está se repetindo? Você vai se perguntar isso no primeiro momento. O 23. Então nós vamos parar no primeiro 23. Então o número formado, 1523. Menos. Quem é a parte que não está se repetindo? O número 15. Então, menos 15. Beleza? Menos 15. Para cada algarismo repetido, um 9. Então, 2 9 na história. Para cada algarismo que não se repetir, 2 zeros. Então está aí o nosso resultado da história. 1523 menos 15, dividido por 9.900 na história. Então nós temos 1518 na situação. Beleza? Então esse é o resultadozinho aí da situação. 1518 dividido por 9.900. Dá aquela paradinha, então ó, o número menos a parte não periódica. Para cada parte periódica um 9, para cada parte não periódica um 0. Então vou apagar aqui.
Qual é a nossa pergunta inicial? Isso. Quem é que está se repetindo? 25. Paramos no primeiro 25 na história. 425. Menos. Quem é a parte que não se repete na situação? O número 4. Menos 4. Então, 425 menos 4. Quantos algarismos estão se repetindo? 2. Eu tenho duas partes periódicas. Então, por isso, 2 zerinhos na situação. Aí, eu tenho uma parte não periódica. Então, por isso que eu vou colocar um 0 aí na história. E aí nós teremos 421 sobre 990. Então, essa é a regrinha aí da dízima periódica. O número menos a parte não periódica. E embaixo, para cada parte periódica, um 9, cada parte não periódica, um 0. Beleza? Tranquilos? Vou apagar aqui, gente. Eu vou comentar só um outro caso. Vocês devem estar se perguntando. Ô Bruno, e se, por exemplo, for um caso como esse? Que tem uma parte inteira. Como é que nós vamos proceder aí? Pessoal, você vai fazer a primeira coisa. Você vai separar a parte inteira da parte decimal. Pronto, beleza? Então, você vai fazer o processo. Deixa eu apagar aqui. Normal. Como é que você trabalha com essa dízima? 53, 53, 53. Quem é que está se repetindo? Isso, o número 53. Beleza. Então, nós paramos no primeiro 53 da história. Então, o que é que nós temos? 453. Menos. A parte não periódica. Quem é que não está se repetindo? Um 4. O número 4. Então, 453 menos 4. Para cada algarismo repetido, e nós temos 2, eu coloco um 9. Para cada algarismo que não se repetir, um 0. Então, nós temos aqui 449 sobre 990. Então, essa é a fração geratriz. Então, o que você vai fazer para terminar a história? 2 mais essa fração de cá. 449 sobre 990. É só você multiplicar 2 vezes 990 mais 449. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, expressão numérica primeiro multiplicamos, depois somamos na história. Opa, não vai dar aqui não. Então, 2.429 sobre 990. Então você transforma aí na fração geratriz, né, a sua dízima, e depois você vai somar com a parte inteira. Esse é o processozinho da relação. Tranquilos? Dá aquela paradinha especial para copiar. Aí, pessoal, só para aproveitar aqui o embalo, nós temos o conjunto dos números irracionais,
o i ou quilinha são as dízimas não periódicas. Então, por exemplo, 2,4875, tarará, tarará. Eu não sei quem é o próximo número da história. Raiz de 2, 1,4, tarará. Vamos relembrar os velhos tempos. Pi, 3,14, tarará, tarará. A última vez que eu li, descobriram um milésimo algarismo de pi na história. Então, esse é o processozinho da situação. Beleza? Tranquilos aí na história? Então, 1,4, 3,14. Dá uma paradinha, copia aí, vou apagar, fazer o último logo aí. Partimos para a questão. E aí nós temos o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é o seguinte. Todo natural, ele é inteiro. Cuidado, todo natural é inteiro, mas a recíproca não é verdadeira. Inteiro não é natural. Todo natural é racional. E os racionais com os irracionais formam o conjunto dos números reais. Você tem essa representação dos irracionais com i. Alguns livros também bem antigos também representam pelo quilinha. Você tem essas duas possibilidades na história. Beleza? Tranquilos aí na situação? Então dá aquela paradinha especial, copia aí esse quadrozinho resumo. Então, lembre-se, todo natural ele é inteiro, todo inteiro ele é racional, e os racionais com os irracionais formam o conjunto dos números reais na história. Beleza? Vamos lá, vamos fazer o da Fundação Getúlio Vargas. Assinale as afirmativas a seguir. Vamos pular a primeira, vamos fazer a segunda. 0,555 é um número racional? Verdadeiro. Isso é uma dízima periódica, e toda dízima periódica ela é um número racional. Verdade. Terceira afirmação. Todo número inteiro tem antecessor? Tem. Verdade. Pessoal, olha só. Número sucessor, depois antecessor, vem antes. Aí você tem que ter um domínio de conjuntos numéricos. Porque, por exemplo, todo número natural tem antecessor? Verdadeiro ou falso? Todo número natural tem antecessor? Verdadeiro ou falso? E aí? Falso. Quem é que vem antes do zero nos números naturais? Peraí, pensando, não tem. É verdade, gente. Agora, quando você pensa nos inteiros, quem vem antes do zero? Menos 1. Quem vem antes do menos 1? Menos 2. É um conjunto infinito. Então, por isso que no conjunto dos números inteiros, isso é verdade. Porém, se fosse nos números no conjunto dos números naturais, seria falso. Porque não tem um número antes do zero na história. Beleza? Então, põe na telinha. A 2 e a 3 são verdadeiras. Precisamos analisar a primeira situação. Raiz de 6 é maior do que 5 meios? Então, vamos lá. A boca aponta para o maior. Como é que eu vou tirar essa raiz, Bruno? É simples. É só você elevar de um lado e do outro. Corta. 6. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado é igual a 4.
Então, será que 6 é maior do que 6,25, que é o resultado dessa divisão? 25 dividido por 4, nós temos 6,25. Será que 6 é maior do que 6,25? Errado. 6 não é maior do que 6,25. O item está errado na história. Beleza? Dá aquela paradinha especial. Copiar a situação. Então, a primeira informação fornecida, ela é o quê? Falsa. Então, a primeira é falsa, a segunda e a terceira são verdadeiras. Letra A, se somente 1 e 3 estiverem corretas. Letra B, se somente a 2 estiver correta. C, 1 e 2. D, apenas 1. E a letra E, que é a nossa resposta correta, se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas na história. Então a nossa resposta aí marca a letra E ou letra E. Vem comigo. Então, pessoal, conjuntos racionais, já observou que pode ser cobrado dízimas no seu edital. Vamos fazer algumas questões com números decimais, fazer uma questãozinha com dízima também, né? Fazer uma questãozinha também de leitura de números decimais, para relembrar os velhos tempos, uma coisa que a gente deixa passar despercebido. Então respira, relaxa, pensa no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado, né, na aprovação do concurso, e te espero para o nosso último bloco de hoje.